Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao redor de nossa mãe aqui estamos vivendo a alegria deste tempo da oitava do Natal para proclamar a palavra. Enriquecido este dia da oitava do Natal ao celebrarmos o dia de São João Apóstolo e Evangelista. Uma figura admirável, exemplar, interpelante e inspiradora para o caminho do nosso discipulado. Preparando-nos para proclamar a palavra na alegria desta celebração e deste tempo de esperanças, compartilho do livro de Arnon de Reichersberg, presbítero, intitulado O Escudo dos Cônegos. Ele comenta assim: espetáculo verdadeiramente digno de admiração e respeito. Os dois discípulos do Cristo correm juntos, um deles é o que mais ama, o outro é mais amado. Um repousou suavemente sobre o peito de Cristo, o outro andou com Cristo sobre as águas do mar. Um foi espectador das maravilhas celestes, o outro se tornou espetáculo para o mundo. Um é afeito ao repouso e à contemplação, o outro é mais disposto para o ministério da palavra. Corriam juntos, um jovem, mais veloz de corpo e de espírito, o outro velho e pesado, mas perseverante. Corriam juntos, e aquele que correu mais rápido e passou o outro não se achou superior, mas deixou para o mais velho a precedência no conhecimento dos mistérios. É assim que em cada homem perfeito correm juntas a contemplação e a ação, uma mais bela e atraente, a outra mais paciente e fecunda. Uma admirando a palavra no repouso, a outra consagrada ao seu serviço. Correm juntas. E não é porque o olhar contemplativo vai à frente do serviço da palavra que se deve achá-lo mais digno. Pois, com frequência, meu irmão, minha irmã, no serviço da palavra são revelados segredos que antes dele permaneciam ocultos para a contemplação pura. E isso é Pedro entrando no sepulcro. Por esse motivo foi dito: a descoberta das tuas palavras ilumina e traz discernimento ao simples. Salmo 118. Do mesmo modo, Lucas fala no princípio de seu evangelho, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, unindo a visão ao mistério, como João a Pedro. Mas no tempo, o olhar precede o serviço e João correu mais rápido que Pedro. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Meu irmão, minha irmã, a festa de São João Evangelista Apóstolo, hoje celebrada no horizonte bonito do tempo da oitava do Natal do Senhor, nos encha de alegria. Encha-nos de alegria, sobretudo chamando-nos a abrir o coração como eles abriram. Assim, quando Maria Madalena saiu correndo e foi encontrá-los, para dizer-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Seus corações ficaram tocados. É preciso nos deixar tocar e ter cuidado para que a insensibilidade não feche as portas do nosso coração para os sinais de Deus. Eles saíram correndo, foram ao túmulo. O outro discípulo correu mais depressa que Pedro, chegou primeiro, era mais jovem, e ali viu o que tinha acontecido, um sinal do amor de Deus. Olhando, viu as faixas de linho no chão. Não entrou, no entanto. Deu a precedência a Pedro, aquele que é o escolhido para ser o sinal bonito desta comunhão que devemos viver. Ele também viu as faixas de linho deitadas no chão, o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo,
ele viu e acreditou. Meu irmão, minha irmã, essa é a exemplaridade. Este é o segredo. Esta é a delicadeza de Deus através de muitos sinais, levando-nos a compreender aquilo que é muito mais importante do que aquilo que simplesmente, do ponto de vista material, podemos perceber. Precisamos cuidar disso para que o nosso coração perceba o que Deus nos indica. Focaliza bem este encantamento de São João, o que encontramos nos tratados sobre a primeira carta de São João, escrita por Santo Agostinho. Ele lembra o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, João dizendo, o que vimos com os nossos olhos e nossas mãos tocaram da palavra de Deus, da palavra da vida. Quem poderia tocar a palavra com suas mãos a não ser porque a palavra se fez carne e habitou entre nós? Assim João diz no capítulo 1 do Evangelho, versículo 14. A palavra que se fez carne para ser tocada com as mãos começou a ser carne no seio da Virgem Maria. Mas não foi então que a palavra começou a existir, porque, diz João, ela era desde o princípio. Sua carta confirma esse testemunho bonito e ele se deixa tocar. Conceda-nos, Deus, a graça de nos deixar tocar pelo mistério da encarnação do Verbo, para que nossos corações se abram ao seu amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira